Fala ricos, Caio Spisso aqui e nesse vídeo é a parte número 2 da análise do fundo imobiliário MCCI 11, onde eu vou te falar se eu acho que ele vale a pena ou não vale, e para te ajudar nisso eu compartilho o relatório aqui que a gente vai continuar olhando da onde a gente parou do último vídeo aqui, as informações do relatório oficial, que são os gráficos, indicadores e como é a análise completa, acaba sendo um vídeo extenso, por isso que eu estou separando essa análise do MCCI em mais de um vídeo. Se você não viu a primeira parte, sugiro você clicar no vídeo aqui de cima para ver a primeira parte do vídeo que saiu na segunda-feira, mas você pode ficar aqui daqui para frente que tem bastante informação ainda que eu vou falar, mas teve alguns alertas que eu falei no vídeo anterior que vale você voltar também, tá? Que pode ser que eu não repita nesse vídeo, dependendo dos gráficos que a gente vai ver junto, tá? E se você também quer saber qual gráfico a gente vai ver junto aqui, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e vem comigo aqui para a minha tela. Então, ricos e ricas, estamos aqui na tela aqui do demonstrativo de resultado, que é onde a gente parou no último dia. Para quem não lembra, na segunda-feira eu fiz a parte 1 do vídeo, vou deixar um link aqui em cima e também vou deixar na descrição a parte 1 dele, sugiro você ver. E continuando, que aqui eu já passei no outro vídeo, então a gente vai partir daqui. A partir daqui é as informações do portfólio fundo, a distribuição por ativo. Se você olhar todo o patrimônio aí do MCCI 11, 81% está alocado em CRIs, que são dívidas basicamente que empresas aí do ramo imobiliário emitem, questão de dinheiro, então ela emite uma dívida e o fundo compra essa dívida. Em troca, o que acontece? O fundo dá o dinheiro para a empresa que emitiu porque ele ficou com a dívida, né? Aqui, e a empresa pode fazer todas as coisas, aquelas operações que ela quer, construir imóveis, né? Tem muita consultora no meio e quando o CRI vencer, o que acontece? A empresa tem que devolver o dinheiro que tomou emprestado mais juros, né, que é a correção do dinheiro, que foi o que foi combinado no CRI, e o fundo que comprou o CRI só devolve o papel e pega o dinheiro de volta. Basicamente é isso, tá? Então tem 81% nesse tipo de ativo, 13% o fundo imobiliário investe em outros FIIs, que é muito bom, porque esses outros FIIs acabam sendo um colchão de geração de caixa mensal. E tem 6% em caixa. Eu acho 6% em caixa muito pouco em questão percentual. Mas em questão relativa aí já muda. Porque estamos falando de fundos aqui que tem milhões de patrimônio. Então imagina, se o fundo tem 100 milhões, 6% é 6 milhões de reais. É muita coisa em caixa. Só que em percentual é muito pequeno. E esse fundo tem muito mais de 6 milhões, porque tem muito mais de 100 milhões de patrimônio. Então, quando você vê em valor monetário, tem bastante. Mas em percentual, eu acho que é pouco. Eu acho que ele poderia ter uns 10, 15% em caixa aí. E FIIs ele podia ter, sei lá, uns 10, 8. Basicamente, trocar, vai. Teria uns 13% aí em caixa e uns 6% em FIIs. Mas o gestor é bem mais estudado, tá imersivo nisso, então ele conhece bem mais do que eu. Inclusive, eu não sei a estratégia total dele, porque muitas estratégias eles também não divulgam o que eles querem fazer, né? Aqui do lado já é um fator muito importante que é a distribuição por indexador. E se você olhar o maior indexador aqui que tem percentual é o IPCA, ou seja, 72% do portfólio dele é atrelado ao IPCA, ou seja, anualmente o fundo vai ser remunerado pelo IPCA. Só que aqui se você olhar, ó, é IPCA+. E o que é esse mais? Está aqui no meio, ó, inflação mais 7%. Então, esse 72% de portfólio do fundo ele é indexado à inflação mais 7%, ou seja, no mínimo você vai ganhar 7,2% fixo, o que é uma rentabilidade bem alta. E aí tem uma parte aqui de CDI+, que é esse 6%, que é esse aqui, ó, CDI mais 3,7%. Hoje nosso CDI está em torno aí de 12,65%, que ele é sempre 0,1 abaixo da Selic. A Selic está 12,75, então a Selic é 12,65. 12,65 mais 3 já é 15,65. 0,7, que é 3,7, estamos falando que já vai ganhar mais do que 15% ao ano. É uma grana muito alta e muito disso vem proveniente aos CRIs. O que, como eu comentei no vídeo anterior, e se você não viu, sugiro você ver um vídeo anterior, como eu estou falando aqui, como são dívidas, as empresas que emitiram a dívida, como tem que pagar essa rentabilidade muito alta, acaba não conseguindo muitas vezes honrar. Então acaba virando um risco para o fundo. Por isso que é muito importante você saber quais são os riscos dos fundos de papel, tá? O IGPM aqui, se você for ver, representa só 3%, é muito pouco isso aí. Ainda mais que o IGPM há uns meses atrás, lembra? Deu 30% ao ano IGPM. Pena que a gente só pegou em 3% do portfólio. Mas o IPCA nosso aí está na casa de 10, 12%. Mais 7% que está aqui,
Estamos falando que vão ganhar 17, 19% ao ano. É muita grana. É quase 20% que o fundo vai ganhar aí só de juros ao ano. Pensando em investimento, isso é muito grande. E fica um alerta para vocês aí também da taxa Selic, que eu estava comentando agora há pouco. Se você não sabe o que é a taxa Selic, sugiro você ver este vídeo aqui antes de continuar tentando entender as ações e reações de uma Selic alta no 12%. Mas basicamente, pensa comigo, a taxa Selic é usada pelo governo para conter a inflação. Então, quando a inflação sobe muito, o governo aumenta a taxa de juros para poder fazer a taxa Selic cair. É como se fosse uma gangorra. Como o governo está aumentando muito a taxa de juros, a Selic vai começar a parar de subir e vai começar a cair. Quando vai começar a cair, o que vai acontecer? Esses indexador aqui de IPCA vai começar a pagar menos. Porque a Selic não vai estar mais 10 ao ano, vai começar a estar 9, está 8, está 7, então vai começar a diminuir. Então, esses fundos de papel vão começar a ganhar menos com a inflação. Eu acredito que os fundos de papéis já passou o período que eles estavam ganhando mais. Agora, são só as correções do período que já passou. Que as empresas que emitiram o CRIs que o fundo comprou têm que pagar de volta os juros baseado no histórico, então o que já passou. Mas daqui para frente, novos CRIs eu acho que acabam não sendo tão vantajosos assim, vinculados ao IPCA. Talvez a Selic seja um pouco mais vantajoso, dado que a Selic ainda está subindo. Mas vamos continuar aí para o próximo gráfico. Os próximos gráficos aqui são a distribuição por segmento aí. Então, se você olhar, um terço aí, que é 34% ou 33%, está em logística, um pouco está em comercial, um pouco está residencial e um pouco varejo, essencial. Pouquíssimo em loteamento, que é terreno baldio aí, basicamente, que terreno sem nada aí. E tem pouquíssimo também, 4% em hotel. Eu acho que está até bem distribuído aí. Podia diminuir um pouquinho do comercial para aumentar um pouco aí o par de hotel, o par de varejo, mas tá ok, não tem nada muito concentrado. Se fosse só comercial muito grande, o resto do pequeno, eu até falaria que estaria concentrado. Mas você tem logístico também bastante grande, tem residencial, que é 13%, que é considerável. Então, para mim, não tem problema. Eu invisto nesse fundo pensando nesse cenário aqui, tá? E agora, quando você veja a distribuição por região, eu já fico com o pé atrás. Porque se você olhar, 75% aí do portfólio, da onde vem do fundo, é tudo São Paulo. Ou seja, é muito percentual, é só São Paulo. Você tem 11% no resto do Sudeste, ou seja, São Paulo está dentro do Sudeste. Mas para você ver como São Paulo é grande, eles nem estão jogando São Paulo dentro da própria região do Sudeste do país. Eles tiraram fora de tão grande. Se a gente pega o Sudeste como um todo, seria 11% mais 75%. Estamos falando que 86% está no Sudeste. Aí eu acho que melhora a situação, porque Sudeste, você não está falando só São Paulo. Você fala São Paulo, fala Minas, fala Rio. Então você divide os estados. Divide também o quê? O governo dos estados que podem criar impostos diferentes aí para a região. Eu sei que o imposto criado, por exemplo, não vai interferir diretamente o CRI, mas indiretamente interfere. Por quê? Se o governo começar a taxar a construção civil por algum motivo, o governo, sei lá, de São Paulo, o que vai acontecer? Tende a ter menos construção aqui em São Paulo. Se tiver menos construção em São Paulo, vai ter menos empresas emitindo CRIs para poder construir, porque não está interessante. Se tem menos CRIs sendo emitidos, vai ter menos oferta aí de CRIs para os fundos imobiliários comprarem. Então, indiretamente, o fundo é afetado. Os fundos imobiliários estão muito inseridos no cenário de economia. Então, tem que pensar em toda a ação e reação que acontece numa cadeia aqui de fatores. E outra coisa que te ajuda muito também a pensar nessas coisas é a Selic. A Selic o governo aumenta para quê? O governo aumenta a taxa Selic para incentivar as empresas a deixar o dinheiro parado. Por quê? Se as empresas deixam o dinheiro parado, as empresas não investem nelas mesmas, as empresas não contratam as pessoas, não evoluem seu maquinário, não compram estoque, não fazem nada, porque não está rentável. Por que a empresa vai assumir muito risco, sendo que o dinheiro parado está rendendo muito? Então as empresas acabam não produzindo muito. Se as empresas não crescem muito, elas vão contratar as pessoas não têm dinheiro. Se as pessoas não têm dinheiro, tanto porque ela não foi contratada pela empresa, quanto também, se a empresa em si ela não vai evoluir, ela não vai, por exemplo, trocar os computadores. Ela trocava o computador todo ano, agora vai levar 5 anos para trocar os computadores dela. Quer dizer que a loja que vende computador para ela também não vai vender. Consequentemente, o dono da loja que vende computador para a primeira empresa, ela vai ficar como? Sem faturamento. Sem faturamento, ela também não vai ter dinheiro. Então, o dono da loja, o funcionário, ninguém vai ter dinheiro. Se ninguém tem dinheiro, ninguém sai comprando muitas coisas. Quando ninguém compra, não tem muita demanda para comprar. Logo, a oferta, que é a quantidade de coisas vendendo, vai ter que diminuir. O preço tem que cair para tentar ser atrativo para as pessoas que não têm dinheiro para comprar. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou querer gastar muito para comprar alguma coisa. A não ser que essa coisa seja muito barata.
E aí, como está tudo muito barato, o preço está caindo. E a inflação é quando o preço sobe. Só que se o preço está caindo, então não tem mais inflação. Então é por isso que quando o governo aumenta a taxa de juros, a inflação cai. E é muito importante você saber disso. Tem um conteúdo muito legal que explica o cenário como um todo, como você investir em diversos cenários. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, sugiro você clicar aí que vai te ajudar muito, inclusive na sua aposentadoria e na sua liberdade financeira, pessoal, viu? Então por esses fatores aí que eu te dei o exemplo do imposto, tudo, contei uma historinha também da taxa Selic para você tentar entender aí. Por isso que eu acho que está muito concentrado em São Paulo, né, na região sudeste. Mas até aí, ok, se fosse olhar só o gráfico aqui, concentração, eu não investiria. Só que você também tem que lembrar que é o Sudeste basicamente que leva o país todo, Sudeste e Sul, né? Então é mais difícil você ter grandes coisas aí nas outras regiões comparado ao Sul. Por isso que todo o portfólio, imóveis, logístico, vai ter todo aqui no Sul, Sudeste. Então por conta disso é até esperado esses percentuais, embora não sejam percentuais bonitos, vamos dizer assim. Se a gente for mais para baixo, temos agora os ativos atuais. Eu não vou falar todos aqui, são todos os ativos que o fundo tem, são todos os CRIs que ele possui, mais de 50% do papel, porque os CRIs também, os fundos imobiliários podem comprá-los em parceria. Então aqui são só que o fundo tem mais a metade, o que tem menos a metade não está aqui. Mas aqui sugiro você pegar, gerar bonitinho. Se você clicar aqui em cima e gerar tabela Excel, ele vai gerar uma tabelinha legal para você aqui, para você analisar muito melhor no Excel. Mas aqui no relatório em PDF já dá para você ver legal. Não dá para você fazer filtro, mas já dá para você dar uma olhada. E o mais importante daqui, que é o que eu dei exemplo para vocês, olha o vencimento dos CRIs, ó. 2031, 32, 33, prazos muito longos os CRIs. Por isso que às vezes a empresa quando emite um CRI não esperava esse cenário. E agora vai ter que pagar os juros disso aí de anos. E acaba sendo algo um pouco mais complicado. Mas vamos para o próximo item aqui embaixo. Deixa eu passar a lista de CRIs, que tem muito CRIs aí. E agora são detalhamento aí dos fundos aí também dos CRIs. Então ali em cima é a lista dos CRIs. E aqui está detalhando cada CRI. Então tem um CRI aí que o devedor é um fundo imobiliário, que vai pagar IPCA mais 6 no final, depois que devolver o dinheiro. E aqui dá um contexto do que é o CRI mais ou menos, o vencimento, o código da CETIP, que é quando ele é registrado de fato o CRI, ou seja, um CRI oficial, foi registrado na CETIP. Para quem não sabe, existe a CETIP, existe a Selic, que são clearings aí que ajudam na liquidação aí dos títulos públicos e privados. Então é muito legal você saber disso, que ele é um CRI oficial, registrado aqui, registrado no caso da clearing CETIP, que tem a clearing Selic também, que é a parte de título público, como CRI é um título privado, então fica na CETIP. E aqui tem detalhamento de todos eles, eu nem vou passar muito aqui porque tem vários tipos diferentes, mas a ideia é tudo você acompanhar e saber. Por que eu não estou passando aqui todos eles? Porque aqui, ó, IPCA mais 7 é importante pra gente. A gente já viu lá em cima o percentual que é de IPCA e o percentual médio. Então aqui vai dar cada CRI. Tem CRI que vai pagar IPCA mais 10 e tem CRI que vai pagar IPCA mais 5. A média vai dar 7,8, que é o que está no gráfico. Por isso que eu não vou falar de cada CRI aqui, tá? Mas tem bastante CRI, ó. Nossa, tem CRI pra caramba aqui esse detalhamento. Aqui já é a negociação e liquidez. Se você olhar o volume médio por dia aqui em milhões, o fundo tem nos meses aqui, ó, no último, março, por exemplo, de 22, que é a última coluna da direita, ele teve por dia uma média de 4,2 milhões de reais sendo negociado. E se você não lembra, cada cota do fundo custa 100 reais, 98, depende do dia aí, tá, 98, 99, 100, fica nessa média aí de 100 reais, mais ou menos. Então, para ser 4,2 milhões negociado, imagina quantas cotas tem que ter sido negociada de compra e venda. É muita cota. Então, você tem uma liquidez muito alta. Então, se você pretende comprar cota ou pretende se desfazer das que você tem, você não deve ter dificuldade de conseguir comprar ou vender em qualquer dia que você abrir o seu home broker, na corretora que você usa. Se você não sabe também o que é um home broker, já gravei um vídeo mostrando o meu home broker, fazendo operações na prática aqui, que é aquela telinhas pretas, cheio de número, tudo. Eu vou deixar o link aqui em cima e deixo na descrição, que é o home broker da XP. É um dos que eu mais utilizo, principalmente nos exemplos aqui do vídeo. Eu sugiro você dar uma olhada nesse vídeo aí de cima, tá? E o último gráfico aqui, pelo que eu estava olhando, eu acho que é esse último gráfico, né? É, esse último gráfico. Esse último gráfico é a performance do fundo, que divide com o dividendo, considerando o valor patrimonial do fundo e considerando o valor de mercado. Porque o valor patrimônio é o valor justo que o fundo vale pelos ativos que ele tem. O valor de mercado é o valor que as pessoas estão pagando, que podem pagar muito mais ou muito menos do que de fato quanto o fundo vale. Aí nós temos aqui do lado também o IFIX e temos o CDI. Então, da esquerda para a direita, o MCCI aí, patrimônio, é a linhazinha azul escura aqui, que está com 20,8, está marcando. O MCCI aqui, de valor de mercado que o pessoal está pagando, é esse azul claro, mas muito forte aqui, que é esse azul bebê, vamos dizer assim, 21,7.
O IFIX está ali embaixo, menos 3, e o CDI está aqui em 10,17. Então o fundo está performando muito acima do CDI, muito acima do IFIX também, que é o índice aí de fundos imobiliários, igual que o Ibovespa é para as ações. E se você olhar, eles estão bem acima, ó, desde junho de 2020, ó, aqui, ó, junho de 2020 mais ou menos. E desde lá só vem. Se você pega o patrimônio, então, ó, o patrimônio aí tá até desde antes, aí tá em cima, que tá desde março de 2020. Então ele é um fundo que está tendo bastante retorno aí do valor das cotas dele, somado ao dividendo, claro, né? Mas se você olhar, ele está crescendo bastante. E aqui, como eu falei, tem uma tabelinha aqui, que é esse gráfico aqui em cima, e ele joga aqui para baixo, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Dá um like também que ajuda bastante a gente. E sugiro você ver de novo a playlist que eu falei aí. Vou deixar o link na descrição. A playlist aqui do canal de fundos imobiliários. Tem uma porrada de fundo imobiliário que eu gravei analisando o fundo completo. São vídeos assim que eu mostro relatório, falando sobre tudo. Sugiro você dar uma olhada. Muito obrigado por terem assistido.